memória do nosso texto, livro do profeta Oséias. Hoje observaremos esta porção da palavra do Senhor, capítulo 3 de Oséias. Para o Senhor diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem outros asas. Comprei, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homem de meio de cevada, e disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem leite, sem Cristo, sem sacrifício, sem coluna, sem escola sacerdotal e turfulado. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E aqui, vamos ao Senhor em oração. Eterno e glorioso Pai, somos o teu povo e estamos reunidos em teu nome. Estamos apresentando esse culto, ó Pai, como um serviço de adoração ao Senhor, para a tua glória, para a tua satisfação, Pai. E aqueles que são teus, que aqui se apresentam dessa maneira, certamente estão tendo prazer nessa adoração. Assim que nós nos apresentamos e já fizemos cada momento e elemento aqui apresentado. Agora, Pai, nós queremos nos dispor diante da tua palavra e pedir que o Senhor mesmo abra os nossos olhos, o Senhor abra os nossos ouvidos, dá-nos entendimento, Pai, da tua vontade para nós. Queremos agradecer por tão grande privilégio e, conscientes desse privilégio, queremos interceder por aqueles que não podem estar. Muitas pessoas adoentadas e enfraquecidas. Pedir para que tão logo esteja um comento, ó Pai, nosso irmão presbítero Vildes, pedindo que o Senhor restaure a saúde do nosso irmão, que o Senhor o cure daquela infecção no pulmão e esteja abençoando, ó Pai, para que ele goze de saúde plena. Agradecemos pela melhora substancial da nossa irmã Lídia Jardim, mas continuamos a interceder para que o Senhor a abençoe nesse período de recuperação da dengue, assim como por sua irmã Lussandra, ó Pai, que se recupera daquela cirurgia na coluna. Esteja abençoando, ó Pai, também a nossa irmã Célia, que se recupera da cirurgia, que pela tua graça correu também da melhor forma. E assim, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o teu povo na área de saúde, livrando-nos, ó Pai, desses riscos, desses problemas que o nosso país tem enfrentado nessa área de saúde, ó Pai. Abençoa-nos, preserva-nos e nesse momento fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Justino de Oliveira, um pastor de 50 anos, casado, ele virou manchete do Fantástico em 2007. Talvez falando o nome, nem todos se lembrem, mas relembrando por que ele virou manchete, alguns certamente vão se lembrar dessa história. Justino, pastor, virou manchete do Fantástico por causa do versículo 1 do capítulo 3 do profeta Oséias. O pastor Justino leu aqui nesse texto a primeira ocorrência da palavra adúltera, mas sem observar o acento grave nessa palavra. Ele leu, vai e adultera. Após um sonho revelacional de uma das irmãs da igreja que ele pastoreava, um sonho que coincidia com esse mesmo mandato. A irmã sonhou que Deus estava ordenando que ela adulterasse, e no sonho Deus mostrou a ela o pastor da igreja.
tendo então a permissão do marido, um homem crente, que na reportagem disse: se é de Deus, eu me submeto. Ele permitiu. O pastor, também casado, diante desse entendimento completamente errado, adulterou com a irmã da sua igreja. Na própria reportagem onde o assunto foi apresentado, o repórter, de maneira sagaz, perguntou a ele de onde viria aquela ordem, e ele leu esse texto. E o repórter, então, perguntou: o senhor não está lendo errado? O senhor não se esqueceu de um acento? E ali, numa vergonha, num constrangimento muito perceptível, o pastor se confundiu com as palavras e não sabia o que dizer. Os crentes viraram piada nacional. E o que virou piada, e até hoje você pode encontrar facilmente isso na internet, no YouTube e redes sociais, o motivo da piada é esse texto, que eu tenho a mais absoluta certeza, não era nem um pouquinho engraçado para Oséias. Não foi nem um pouco fácil ou engraçado para Oséias. Porque nós vimos no capítulo 1 que a ordem do Senhor era que o profeta se casasse com uma mulher de prostituições. E isso foi difícil para um profeta. O quão mais difícil é agora quando chegamos no capítulo 3, depois dele ter feito isso, essa mulher de prostituições, que ele resgata num prostíbulo, agora casada com ele, ela adultera contra ele. Ela volta à vida de prostituição. E o Senhor vem ao seu profeta no capítulo 3 e dá uma ordem para que o profeta perdoe a mulher adúltera, que ele outra vez ame verdadeiramente essa mulher. E o texto diz: você não vai amar de qualquer jeito, você vai amar como o Senhor ama. Isso não foi nem um pouco fácil para Oséias. Eu não preciso ser amigo de Oséias e viver no tempo dele para saber que isso realmente foi muito difícil. Aqui no capítulo 3 nós temos isso de maneira clara, e por ser algo completamente estranho, nós estamos nos dedicando a entender esse texto no sentido que o Senhor realmente queria para o entendimento de Israel, da igreja. Algo completamente diferente e distinto daquilo que o pastor Justino, sem entendimento bíblico, realizou um pecado gravíssimo em nome de Deus. O crente precisa se aproximar da palavra com sabedoria, com discernimento, com santo temor e tremor, para que não cometa erros tão graves, irmãos. E como nós já vimos aqui em outras oportunidades, a primeira regra básica do entendimento seu de um texto do Senhor é que a Bíblia não contradiz a própria Bíblia. E nós poderíamos passar aqui um bom tempo citando inúmeros textos que falam contra o adultério. Oséias não está adulterando. O pastor Justino, sim, adulterou porque não procurou coerência em toda a Bíblia. Entendeu que um único versículo da Bíblia, por um erro de leitura dele, estaria mandando adulterar, enquanto todos os outros textos dizem: não adultere. E alguém pode dizer: mas o Senhor mandou que Oséias fizesse isso. O Senhor mandou que Oséias resgatasse uma mulher que vivia escravizada pela prostituição. A ordem do Senhor não é de adultério. A ordem do Senhor é: ama, resgata, restaura. Assim como eu amo Israel, assim como eu amo a noiva, e então eu resgato, eu restauro, eu livro Israel da escravidão. Então nós precisamos traçar essa distinção muito clara quando nós nos aproximamos de um texto que causa tamanha estranheza, e é estranho sim, mas é porque a relação, o amor de Deus pelo seu povo é completamente estranho para nós. Nós nunca vivemos, nem nunca conhecemos algo parecido. Alguém que ama dessa forma, e por isso o Senhor mostra de maneira impactante por meio da vida do profeta Oséias, e agora isso se amplia.
a dimensão da sua percepção sobre o amor de Deus, aqui no capítulo 3, precisa ser ampliada. Já era duro para um homem crente restaurar uma mulher, e eu enfatizei no capítulo 1, Oséias não fez isso meramente obedecendo, o Senhor controla o coração. Oséias amou verdadeiramente. Ele ignorou o passado, a prática daquela mulher, e ele amou essa mulher, e isso fica evidente agora, quando ele sai de um texto biográfico e faz uma autobiografia. Aqui ele diz, eu a comprei, eu disse para ela. Oséias está nos mostrando, eu fiz, eu obedeci, eu amei como o Senhor ama. E aqui há a traição dela, e de maneira esplêndida, retratando como uma figura do amor de Deus, ele ama outra vez aquela que já o traiu, aquela que quebrou o pacto, a fidelidade do casamento. Nesse texto, o Senhor tem o propósito de trazer consolo a Israel. Consolo porque nós vimos anteriormente que Deus exerceria juízo, porque o povo dele adulterou, foi infiel. E Deus então traria disciplina, juízo. Mas então agora o Senhor mostra que o motivo da disciplina, do juízo, é o amor. E que essa disciplina, ela não é eterna, ela é temporária. Após o período de disciplina que é necessário, Deus então efetua a restauração. Então o capítulo 3, um capítulo curto, com 80 e poucas palavras, ele nos diz, segura, sustenta, resiste, persiste. Ao final, vem a bonança, vem a restauração. E aqui, o profeta Oséias figura essa imagem. Você vai esperar, eu vou te esperar. Quando passarem esses dias, então, nós seremos restaurados. Aqui, no texto, nós temos versículo 1, 2 e 3. O texto sendo dominado pela figura de Gomer, a prostituta, esposa de Oséias. Versículo 4 e 5, então, nós temos Israel. A imagem, que é Gomer, para explicar e ensinar sobre Israel. A noiva de Oséias, a noiva do Senhor. E o texto, então, nos conduz com essa imagem. E nós aprenderemos aqui, então, irmãos, esse é meu propósito, como o Senhor, então, nos ama de maneira tão bela, tão profunda, em 5 aspectos. Eu vou falar rapidamente agora, mas pouco a pouco nós veremos cada um desses 5 aspectos. Primeiro deles, o amor de Deus é persistente. Segundo, o amor de Deus é resgatador. Terceiro, o amor de Deus é paciente. Quarto, o amor de Deus é disciplinador. Quinto, o amor de Deus é restaurador. Separei um aspecto desse amor para cada um dos versículos, e cada aspecto, então, estará precisamente em cada um dos versículos. O primeiro deles, então, é que o amor de Deus é persistente. O Senhor disse a Oséias, vai, outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Vai. Essa é a ordem do Senhor quando fala novamente com Oséias. Quando nós olhamos a forma com que o texto é escrito, vai, nós vemos claramente a iniciativa. Lembre-se sempre, o Senhor está nos mostrando o que Ele faz por meio da vida de Oséias. E quando Ele diz, Oséias, é você que vai. A mulher está longe, a mulher adulterou. Ela está lá com seus amantes, seus amigos, como o texto chama. E Ele diz, é você, vai. Toma a iniciativa. Isso nos mostra exatamente o que o Senhor fez com você para te salvar, para te perdoar, para te resgatar. Você não veio com todo o seu mérito e santidade e disse, Senhor, eu te busco, eu preciso ser salvo, porque o Senhor é um Deus
gracioso, tem a vida eterna, e eu estou aqui me apresentando, eu cumpri toda a lei, então me salve, me restaure, me perdoe. Não, não. Ele veio até você quando você andava completamente perdido. Assim como a figura de Gomer, você estava lá, se deliciando no pecado, e ele então vai. Ele toma a iniciativa. A palavra do Senhor diz que nós, crentes, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aqui é a ordem para Oséias. Ela já te traiu, ela era sua esposa. Na verdade, em termos de pacto, ela ainda é a sua esposa. Mas vai lá. Quando nós olhamos outros textos com aplicações para nós, a Bíblia nos instrui que quando alguém pecar contra você, e veja, você é a parte inocente, o outro pecou contra você, o outro é o errado, o outro é o mal, e o texto diz, vai lá e trata com ele sobre o pecado dele contra você. Nós normalmente não fazemos assim. Se somos conscientemente culpados, pode até ser que você tome a iniciativa, mas normalmente, quando você é a parte ofendida, você é o inocente, você diz, ele que venha falar comigo. Ele é o culpado. E nós, então, temos um certo prazer em manter o outro com a culpa, porque isso ameniza as nossas culpas. Por isso nós nos amarguramos, não perdoamos, não tomamos a iniciativa, porque enquanto nós mantemos as coisas dessa maneira, nós nos sentimos mais santos, nos sentimos melhores. E o outro é o pior. Ele culpou, ele é o culpado. Então, ele que venha. Mas aqui, voltando para o contexto de Oséias, o Senhor diz, toma a iniciativa. Vai atrás. Certa escola dominical, dando aula para os adolescentes, eu tratei de um assunto. Hoje a Patrícia mencionou comigo que esse assunto veio à tona de novo, onde eles falaram de benignidade e bondade. Benignidade é o sentimento bom em relação ao outro, mas é só o sentimento. Você é benigno, você tem um sentimento bom em relação ao outro. Bondade é a ação dessa benignidade. Entenda, você olha para alguém e sente um sentimento bom em relação a ela. Por enquanto, é só benignidade, é só sentimento. Quando você faz algo bom para essa pessoa, então você exerceu um ato de bondade. Quando nós olhamos para o texto e ele diz, vai, outra vez, Oséias não só age, ele não só faz um ato de bondade, indo atrás dela, ele sente amor por ela. E é assim que o Senhor nos comanda sobre vários aspectos da nossa vida. Primeiro, você não pode agir em bondade sem sentir, você está sendo hipócrita. E você não pode também sentir e somente sentir. Você tem que fazer algo. Benignidade e bondade. É isso que o Senhor ordena a Oséias, é isso que o Senhor faz conosco. O que adiantaria Deus dos céus ter um sentimento de bondade com relação a nós, povo perdido, amaldiçoado pelo pecado? Era apenas um sentimento, mas Deus age em bondade. Ele envia o seu Filho, que encarna, vive e morre, num ato real de bondade, para que nós sejamos perdoados. É isso que o Senhor ilustra aqui, quando Ele diz, vai lá, e ama. Não é sinta somente, realize um ato. E o amor, irmãos, é algo muito mal compreendido na nossa sociedade. Amor envolve exatamente esses aspectos. Por isso é tão confuso, muitas pessoas se casam sem entender bem. Casam por uma série de motivações, mas não por amor real. Porque é a decisão e o ato de amar, baseado no compromisso, é que vai fazer com que um casamento perdure. Se você for envolvido apenas por sentimento, o sentimento muda, o casamento acaba. Mas aqui, então, vemos o Senhor ordenando que ele tome a iniciativa. A palavra que vem em seguida é outra vez. E isso é muito marcante, porque ela já havia sido resgatada. Ela foi retirada da escravidão. A vida de prostituições é um retrato de uma vida de pecado, de Israel, meu e seu. E Oséias resgatou ela dessa vida passada de escravidão. Agora, ela voltou ao pecado.
O apóstolo Paulo trata em alguns textos, o apóstolo Pedro sobre isso. Como assim? Como Paulo fala aos Gálatas, insensatos, vocês já foram resgatados, vocês vão voltar para aquela vida, como assim? E então ele escreve toda aquela carta falando, insensatos, não façam isso, vocês já foram resgatados, permaneçam andando na luz, como quem anda em pleno dia. E aqui Oséias é comandado, vai de novo, vai outra vez. Isso nos mostra esse aspecto de um amor persistente. Repetidas vezes o Senhor perdoa, repetidas vezes Oséias tem que perdoar Gomer. Isso nos mostra, irmãos, que o adultério, ou a vida de promiscuidade dessa figura que é estabelecida por meio de Gomer, a esposa de Oséias, não foi um lapso, uma queda, é aquilo que o apóstolo João chama na sua primeira carta de uma vida de pecado. Pecar, todos nós pecamos, só que o pecado precisa ser um evento na sua vida, e não uma continuidade, uma vida de pecado. Todos nós pecamos, João diz. Se dissermos que não pecamos, já estamos mentindo, já estamos pecando contra o Senhor. Mas uma vida contínua, onde o pecado é o ordinário na sua vida, isso não é de crente. E aqui o que nós estamos vendo é que, insistentemente, Gomer pratica o pecado para retratar aquilo que Israel insistentemente fazia contra o Senhor. Adorava os seus ídolos. E o Senhor, então, de maneira persistente, diante de um pecado insistente, resgata, perdoa. Não sei particularmente cada um de vocês, mas certamente já teve situações onde você pediu perdão por pecados que insistentemente você continuou voltando e pedindo perdão. Meu incentivo a você é continue pedindo perdão, mas comece a agir de maneira eficaz para mudar isso na sua vida. O Senhor nos dá os meios, os princípios para que nós mudemos de vida, mas nós precisamos agir também. Ele fala que ele deve ir outra vez, amar essa mulher, e ele diz que ela é amada de seu amigo. Amigo aqui, em outros textos, é traduzido como amante, ou algo desse sentido. O texto está nos deixando claro, ela está lá com alguém que não é o marido dela. Vai lá e ama a mulher que está sendo amada por outro. A mulher que, o texto diz, é adúltera, que o pobre pastor Justino leu adultera. E ele então coloca uma explicação. Como o Senhor ama os filhos de Israel. É exatamente esse retrato. E o versículo 1, 2 e 3 estão falando de Gomer, mas o versículo 1 é como aquele título de uma manchete. Ele já diz o que vai acontecer em todo o capítulo 3. Ele fala de Gomer e de Oséias, ele fala do Senhor e de Israel. E então, 2 e 3, só de Gomer, 4 e 5, só de Israel. Vai e ama a mulher, uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias, não dá para você obedecer de maneira mecânica. Nós vamos ler aqui ainda hoje o Evangelho de João no capítulo 4, mas agora eu quero só fazer uma menção. Como que Jesus diz para aquela mulher samaritana que o Senhor busca os seus adoradores? Ele busca adoradores que sistematicamente adoram mecanicamente, ou ele busca aqueles que em espírito e em verdade o adoram? E aqui eu gostaria que você pensasse, você sentado no banco agora, passivamente, apenas com a responsabilidade de ouvir, como é esse momento, esse elemento do culto? Você adora o Senhor ativamente, em espírito e em verdade nesse momento, ou você apenas espera que acabe logo? Apenas cumpre aqui uma obrigação religiosa semanal para que a sua semana vá bem? Como você encara os elementos do culto, esse e tantos outros? Como você encara a sua vinda para o culto?
Você anseia, você deseja, você tem prazer? Porque é isso que Jesus explica para aquela mulher, e nós leremos ainda. Como você ama ao Senhor? Porque o texto está nos mostrando como Ele nos ama. Nós somos adúlteros insistentes, e Ele é um Deus de amor persistente. Nós, como Israel, amamos coisas bobas mais do que o próprio Deus. Veja a imagem que é dita no final do verso 1. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Eu não gosto de bolo de passas. Eu gosto de passas no arroz no final do ano. E tem muita gente que não gosta. Mas essa aqui é uma figura de algo bom, agradável naquele período, culturalmente falando. Mas não deixava de ser um bolo de passas. Uvas esmagadas. O que o texto está nos mostrando é que nós somos amados de uma maneira tão profunda, mas nós ignoramos esse amor porque nós amamos coisas bobas que Ele mesmo nos dá. Aquilo que deveria ser bênção, e sim, prazeroso, mas prazeroso na sua medida, nós tornamos aquilo pecaminoso quando nós amamos aquilo mais do que a Deus. Quantas coisas na sua vida deveriam ser uma bênção, mas se tornam um ídolo? Pode até ser o seu casamento. Seu marido pode se tornar um ídolo, sua esposa, seu filho, seu emprego, seu carro, sua saúde, seu corpo, sua alimentação. Tudo aquilo que você ama de uma maneira errada, coloca aquilo como prioridade, algo que você de fato não vive sem. Cuidado, você pode estar adorando isso. E aqui Deus usa essa imagem. Eu amo os filhos de Israel, embora eles, que são amados por mim, eles olhem para outros deuses, eles não olham para mim, eles não agradecem a mim, eles não têm prazer em mim, eles amam bolos de passas. Versículo 2, então, nos mostra, após o amor de um Deus persistente, nos mostra o amor de Deus como um amor resgatador. O amor de Deus é resgatador. Versículo 2, Oséias aqui entra em ação já prontamente obedecendo, e o texto diz, comprei-a. Versículo 1, o Senhor diz, vai, outra vez, ama, resgata, busca. Versículo 2, eu fui, comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. Oséias está nos dizendo, eu obedeci, eu tive benignidade, eu tive um ato de bondade, eu amei de verdade, e eu paguei por isso. Oséias aqui, como o profeta Jonas e tantos outros que tentaram fugir da missão, podia dizer, Senhor, eu cheguei lá, mas ela era escrava, tinha que pagar, eu estou sem dinheiro. Como é que o Senhor resolve? O texto não nos mostra isso, nos mostra obediência inequívoca. Comprei, fui, amei, paguei por isso. Só que o valor que é pago aqui nos mostra que ela estava numa condição um tanto ruim de escravidão, ou seja, a prostituição, o pecado fez com que ela agora se tornasse escrava novamente. E ele então paga. E a forma com que um texto tão sucinto se dá o trabalho de especificar o valor, isso precisa nos chamar a atenção. Ele comprou por 15 peças de prata, mas ele teve que complementar 1 homer e meio de cevada. Ou seja, nós não temos como afirmar isso categoricamente, mas parece que Oséias não tinha o dinheiro suficiente. Então ele ainda negociou ali, aceita 1 homer e meio de cevada, que eu tenho de alimento na minha casa? Eu te dou 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele deu com o sacrifício de tudo aquilo que ele tinha, para resgatar a mulher que o traiu. Resgatar ela da escravidão. E aqui a imagem precisa ser muito clara para nós. Israel, irmãos, havia sido liberto da escravidão do Egito. Isso foi declarado a todas as nações. Os 10 mandamentos tinham essa informação como prefácio.
Eu libertei vocês da terra da escravidão. Esse povo que vive agora no tempo de Oséias já havia sido libertado da escravidão, que também era uma imagem da salvação do pecado, da escravidão do pecado. Mas esse povo que foi liberto agora volta, quer a escravidão. E essa é a imagem da nossa vida em relação ao pecado. O pecado é escravizador. Deus nos liberta. É o que os textos do Novo Testamento nos informam. Você foi feito nova criatura, você nasceu de novo. Agora a sua vida é voltada para Deus, para boas obras, para boas práticas. É uma vida de santificação. Frutifique no Espírito. Mas então, a gente diz, não, eu quero voltar. Como o povo andando na saída do Egito, que saudade das codornas, que saudade daqueles alimentos, que saudade da escravidão. E o Senhor, aguardando gratidão, condução. Esse povo, por ingratidão e falta de fé, fica rodando em círculos por 40 anos no deserto. Agora esse povo assume a terra prometida, desenvolve ali, por causa de pecado, adultério contra o Senhor, vai se dividindo, brigando, guerreando. Agora tem 2 reinos, não é mais um povo unido. O Senhor, mais uma vez, mostra amor de resgate. Compra ela de novo. E Oséias diz, eu compro com tudo que eu tenho, com sacrifício. Mas eu compro. Ela não vai ficar lá, na escravidão do pecado, porque eu tenho uma aliança com ela. E é isso que o Senhor fez com você. Enfatizo de novo o que disse no ponto, no argumento primeiro. Não é por seu mérito, é porque Ele tem uma aliança com você. Essa aliança foi feita antes da fundação do mundo. Por isso você é um escolhido. Por isso você é um eleito e Ele não vai te perder. No entanto, você pode, por causa do pecado e da sua insistência no pecado, ficar dando voltas no deserto. Ou ficar, como nós veremos aqui, sendo disciplinado. Porque se você é dele, Ele não vai te perder. No entanto, você não ficará sem disciplina. Mas antes de chegar no aspecto da disciplina, vamos ver em terceiro lugar o amor de Deus, além de ser um amor persistente, é um amor resgatador, e ele é também, em terceiro lugar, um amor paciente. E é por isso que nós não fomos consumidos pela ira de Deus ainda. O texto diz, ele disse, tu esperarás por mim muitos dias. Lembre que aqui Oséias está dizendo para Gomer, eu a comprei, levei para casa e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. O amor de Deus é um amor paciente. Porque Deus, então, propõe e promove o trabalho de santificação na nossa vida. O trabalho de purificação. E é exatamente isso que Oséias está pintando para nós. Ele resgata essa mulher e agora eles passarão por um período de espera. Um período de purificação por causa do pecado dela. E ele diz, nós não vamos ter relação. Você vai esperar por mim muitos dias. Quando ele diz muitos dias, ele diz, é um prazo que tem fim. Mas é um prazo longo, porque nós precisamos passar por isso. E nesses dias em que nós estivermos assim, sem esse contato mais íntimo, você não pode se prostituir. O propósito é purificação, o propósito é limpeza. Não pode se prostituir, não pode voltar. Nem serás de outro homem, ou seja, mesmo que você não cobre por isso, você não pode se envolver com pecado de novo. E ele diz, e eu, porque te amo, como o Senhor ama, também vou te esperar. A ideia aqui, irmãos, é que, como tenho dito, Gomer é Israel, Oséias aponta para Deus, os amantes da prostituição apontam para Baal, a idolatria de Israel daquele tempo. E o Senhor diz, vocês vão aguardar por um tempo. E esse aguardar aqui na figura de Israel, é que Israel ficaria privado de Deus por um tempo. Eles ficariam exilados, eles não poderiam ter o que nós estamos fazendo aqui agora, que é o ponto alto da nossa relação íntima com Deus, é o culto solene por Ele convocado.
A sua vida é uma vida de culto. Você adora em casa, durante a semana, você ora, você tem acesso o tempo todo a Deus. Mas Ele convoca um momento para que haja uma relação íntima com Ele, com o seu povo, onde Ele diz: eu estarei presente e manifestarei essa presença. Portanto, agora que essa figura de Gomer, Oséias diz, você vai esperar, ele está dizendo: Israel, você vai ter que esperar um tempo e vai ficar sem essa relação. Israel, como nós sabemos pela história, foi exilado, ficou sem templo, ficou sem culto, ficou sem a relação íntima, pactual com Deus, nos moldes que Deus havia estabelecido. Isso aconteceu. A Babilônia dominou. E aqui Oséias está falando para o Reino do Norte. O Reino do Norte foi primeiro, sofreu mais tempo do que o Reino do Sul. E ficou completamente sem esses elementos da relação íntima com Deus. Os elementos fundamentais da adoração. E então ele traz essa figura aqui por meio da relação. Mas quando nós dizemos que Israel ficou sem ter como adorar a Deus de maneira formal, no templo, todo o povo reunido, cantando os salmos, o texto nos diz: eu esperarei por ti também. Porque nessa relação de adoração, como nós estamos fazendo aqui agora, nós apresentamos um serviço de adoração a Deus. Então, Ele tem que ser agradado. Por isso, o nosso culto segue esse princípio regulador. Nós não fazemos o culto do jeito que dá na criatividade, na mente da gente. Fazemos para agradá-lo. Porque Ele se agrada disso. Esse é o propósito. Não é agradar você em primeiro lugar, é agradar a Deus. Se você ama a Deus, você sentirá prazer nisso. Então, quando Israel vai ficar por um tempo esperando sem poder ter esse encontro, Deus também está esperando. Ele também tem prazer nesse momento. E então ele diz: eu vou ficar privado disso também, por causa do seu pecado. Você precisa passar por um tempo, para que então nós nos encontremos e nos alegremos em espírito e em verdade. Então eu esperarei por ti também. Deus é paciente. Irmãos, é muito nítido nas Escrituras que Deus anseia. Jesus Cristo, quando institui a ceia, Ele diz: eu anseio para que vocês estejam comigo nos céus, na eternidade. Ele quer que nós todos estejamos no céu. Por que está demorando tanto? Porque Deus tem os seus propósitos. Nós estamos aqui vivendo um pouco do que nós viveremos. Aqui temos o culto, não estamos como Israel. Israel ficou numa condição muito pior. Até a vinda de Cristo, depois do profeta Malaquias, o Senhor diz: eu não vou falar mais com vocês. 400 anos de silêncio, porque o povo insistentemente peca. No tempo do profeta Malaquias, pecando no culto, levando prostitutas para o culto. E o Senhor diz: eu prefiro que vocês fechem as portas, não me adorem assim não, eu não recebo essa adoração. E o Senhor então fica sem ser adorado. Ele também é privado disso, assim como Ele está aguardando para que nós sejamos aperfeiçoados e sejamos apresentados por Cristo na sua volta como noiva pronta, ataviada, adornada, purificada, santificada. E então sim, nós estaremos na relação plena, profunda e absoluta por toda a eternidade. Mas é necessário que se espere um tempo nos propósitos divinos, e nós temos que entender que nesse tempo você está num processo de crescimento na sua santificação. Você foi salvo, foi declarado justo. É uma declaração de um momento. Mas você entra num processo de santificação, e ele precisa ser gradativo. Você precisa crescer. Se você é convertido há 10 anos, você precisa estar 10 anos mais santo do que do dia da sua conversão. E quantos anos passarem, você precisa estar mais santo a cada ano. E é necessário que haja esforço nas práticas e uso dos meios de graça que o Senhor concede. Leitura, comunhão, oração. Assim, o Senhor tem um amor paciente para conosco. Em quarto, versículo 4, ele diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Porque os filhos de Israel ficarão. O que nós vemos aqui então é o quarto aspecto. O amor de Deus é disciplinador. Repetindo, o amor de Deus é persistente, o amor de Deus é resgatador, o amor de Deus é paciente. E em quarto, o amor de Deus é disciplinador. Para você entender o que eu quero dizer com isso,
Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Esse é um texto que eu tenho o hábito de ler todas as vezes que vou tratar de disciplina no conselho ou anunciar para a igreja, porque ele nos dá um entendimento belíssimo sobre um amor disciplinador. Hebreus capítulo 6, eu vou ler o versículo 6, o 8, o 10 e o 11. Ele diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Verso 10. Pois eles, está falando dos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pais que estão aqui, se vocês amam seus filhos, discipline-os em amor. Discipline-os em amor. Não deixem os seus filhos sem disciplina. O texto de Hebreus acaba de nos mostrar que se você não disciplina seu filho, é porque você não o ama. Ele precisa ser corrigido para que ele se torne melhor. O Senhor corrige a quem ama, ele mesmo diz para nós. E ele disciplina para aproveitamento. Aquilo que está quebrado, aquilo que está manchado, aquilo que está estragado, aquilo que está sujo, se você não limpa, não conserta, não restaura, precisa ser jogado fora, porque perdeu a função. Quando há pecado, nós estamos quebrados, manchados, sujos, e o Senhor então vem com a disciplina para nos limpar. E o texto de Hebreus diz, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu acabei de dizer que nós entramos no processo de santificação, portanto a disciplina é necessária. É uma marca da verdadeira igreja. Igreja que não disciplina, os seus crentes não estão sendo santificados. Se seus filhos não são disciplinados, eles não estão sendo santificados. E o Senhor nos mostra isso para dizer, igreja, eu a amo, por isso eu a disciplino. Ele ordenou que Oséias resgatasse, amasse outra vez Gomer. Oséias compra, passa por um período de espera, de purificação, de disciplina. E esse período de disciplina, no versículo 4, ele é destrinchado para nós, agora não mais somente na figura de Gomer e Oséias, mas na própria figura de Israel, na realidade de Israel, não é uma figura, que aplica-se a nós. Ele diz que Israel ficaria sem 5 coisas que evoluem para uma sexta. 5 coisas. E essa repetição, 100, nos chama a atenção. Sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola, ou ídolos. A profecia aqui, repito, era dirigida às 10 tribos do norte, e eles ficaram sem, tudo isso rapidamente. A do sul demorou mais tempo. Sem rei, eles ficaram sem nacionalidade, sendo governados por outros reis de outros povos. E o reino sempre esteve associado à teocracia, ao cuidado de Deus sobre o seu povo, o governo civil nessa terra. Mas Israel perdeu até mesmo isso, ficou sem reinado. Ficou também sem príncipes, sem liderança instituída por Deus para o seu cuidado, para a sua orientação, para a sua disciplina. Agora vocês vivem como bastardos. Está todo mundo na Babilônia, foi o caso aqui de Israel, exilado na Babilônia. Lá vocês não têm rei por vocês, lá vocês não têm disciplina, lá vocês não têm sacrifícios, ele diz ainda. Os sacrifícios, irmãos, eram necessários para a aproximação do povo
no relacionamento com Deus. Isso foi instituído no Pentateuco, logo no início da relação de Deus com o seu povo. Os sacrifícios, então, eles estavam ligados à certeza do perdão. O Senhor diz, não vai ter mais sacrifício. Só para efeito de curiosidade, o livro que especifica e trata da lei dos sacrifícios é o livro de Levítico. Alguns livros do Antigo Testamento, o nome deles vem da primeira palavra que aparece no texto. Por exemplo, não são todos, mas, por exemplo, Gênesis, no princípio. Gênesis quer dizer princípio. Levítico, a primeira palavra é chamou. Levítico quer dizer chamou, chamado, chamando. E por que Levítico, da tribo de Levi, dos levitas, quer dizer chamou? É porque Deus olha para um povo caído, afastado da relação dele, e ele chama a um relacionamento. Por isso o livro de Levítico é um que muitas vezes você desanima de ler quando começa, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Mas o livro de Levítico é um chamado, é uma instrução daquele que te chama. Como é que você vai a ele? Ele está te chamando. Então ele diz, se você cometeu tal pecado, você vai realizar tal e tal sacrifício. Se você cometeu tal pecado, você vai realizar tal e tal sacrifício. Se foi outro pecado, tal e tal sacrifício. É o livro que apresenta os sacrifícios. Então o sacrifício deveria ser visto como um meio de se aproximar, de atender o chamado de Deus de relacionamento. E aqui ele diz, Israel, não vou receber mais o sacrifício. Eu estava chamando vocês, agora eu estou dizendo, fica por aí, não vem. Eu não vou me relacionar com vocês. Vocês vão ficar afastados de mim. Agora a gente entende mais o quão ruim é ficar sem sacrifício, porque se você não apresenta sacrifício, não tem perdão de pecado. Cristo morreu morte de sacrifício para que você então tivesse o perdão dos seus pecados. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício de Cristo. Mas houve um momento que o adultério e o pecado foi tanto que o Senhor disse, não, nem os sacrifícios que vocês me apresentam dá para aceitar, porque eles já vêm completamente prostituídos. Os animais tinham toda uma série de regras, eles traziam os animais defeituosos para não ter prejuízo. Eles mercadejavam. E o Senhor diz, não quero mais sacrifício. Eu queria obediência, como está escrito no livro de Samuel. Deus queria obediência e não sacrifício. Como tem desobediência, então Ele nos proveu o sacrifício para a gente atender o chamado. Mas então chega um momento que Ele diz, nem sacrifício. É disciplina. Ficarão também sem coluna. E a coluna aqui, ela teve um uso muito errado. Era uma pedra, um símbolo, algo que apontava para o culto ali no templo. Mas eles acabaram idolatrando a coluna, esse tipo de coisa, e se tornou algo ruim. Mas o Senhor diz, não, além de vocês não poderem pedir perdão, vocês também vão ficar sem me adorar. Eu não quero essa adoração. Como ele falou por meio do profeta Malaquias, é melhor fechar a porta, não quero. Vocês vão ficar sem coluna, sem adoração, sem a estola sacerdotal. E aí você lembra da imagem da estola de Arão, né? A barba, né? O óleo que desce pela barba e alcança a estola, onde estão as pedras que representam cada uma das 12 tribos, e esse óleo da bênção vai escorrendo por meio da figura do sacerdote que chega na estola. Não tem mais estola, ou seja, não tem mais bênção, não tem mais óleo, não tem ofício sacerdotal para vocês alcançarem ou receberem as bênçãos. O papel do sacerdote era, ele é o representante de Deus para o povo, e o representante do povo para Deus, e ele está dizendo, não tem mais representante, eu não falo mais com vocês, eu estou calado, não me adorem, não perdoo vocês por um tempo. E perderiam ainda os ídolos do lar. E os ídolos, aqui a palavra é nitidamente algo negativo, terafins. E o Senhor nunca mandou ter esses ídolos, mas o povo já estava se prostituindo há tanto tempo que eles eram estatuetas, imagens. Nós vemos claramente quando Raquel, lá em Gênesis, furtou os terafins, os ídolos do lar de Labão, o seu pai, e isso leva pecado para o seu contexto. Depois, em 2 Reis, nós temos
a ordem, no capítulo 23, de abolir, de acabar, de exterminar com esses terafins, mas ainda assim o povo ia acumulando essas imagens, e eles oravam para essas imagens, faziam coisas muito erradas, e então o Senhor diz, nem isso vocês vão ter, nem coisas boas, nem coisas ruins, vocês vão perder tudo, nem os ídolos vão ficar com vocês. Disciplina, o amor de Deus é disciplinador. Mas por último, o amor de Deus também é restaurador, e aqui entra o versículo 5, depois da espera, depois da disciplina, pacientemente, porque o Senhor também sente a disciplina e a espera, depois disso, então tornarão os filhos de Israel. Não tem restauração sem ter disciplina, é necessário. Disciplina não é mero castigo, tem o propósito de restaurar. Por isso eu insisto que não vivamos sem disciplina, porque depois da disciplina, então, vem o retorno, o resgate, a restauração. O amor de Deus é sempre restaurador. Veja que tem algumas palavras curiosas no versículo 5. Depois disso, tornarão, buscarão, está na linha de baixo, tremendo se aproximarão. Então, tornarão, buscarão e se aproximarão. São palavras que mostram esse processo de amor restaurador. Aqueles que não se voltavam para Deus, se voltavam para Baal, agora se voltarão para o Senhor. A ideia aqui, a imagem, é um pouco daquilo que nós vemos em Números 6, verso 26, a bênção de Arão, né? E o Senhor levante sobre ti o rosto, que o Senhor levante a face de diante de ti. É a ideia de um Deus que olha para você, e só o fato dele olhar, o rosto dele está diante de você, você já é abençoado. E aqui Israel virou as costas para Deus, e Deus então, na figura da espera e disciplina, vira as costas, tira a face, deixamos de viver corandeu, diante da face de Deus. E então agora ele diz, vocês voltarão, a face de vocês tornarão a olhar, a adorar, a contemplar ao Deus de Israel. E ele fala, os filhos de Israel o buscarão, e aqui o sentido é de adoração, propriamente dita. Os filhos de Israel o buscarão ao Senhor e ao seu Deus, e a Davi, seu rei. E Davi aqui, irmãos, não é Davi, o Davi propriamente dito, mas é a casa de Davi, a linhagem de Davi, e nós bem sabemos para onde isso apontava. Com a vinda de Cristo, a restauração plena, os filhos de Deus espalhados por todo o mundo voltariam a Deus, e então adorariam a Deus, e adorariam na mediação da casa de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 diz, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é da linhagem de Davi, o Evangelho de Mateus deixa isso bem claro, e é em Cristo então que nós voltamos o nosso rosto para Deus, é em Cristo que nós buscamos adorar a Deus, nós oramos em nome de Jesus, todo esse culto é realizado à Trindade, em nome daquele que fez isso possível, Jesus Cristo. A adoração é para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome de Jesus é que nós nos apresentamos, é em nome de Jesus que nós oramos, é na mediação dele, porque sem ele nós ainda somos completamente impuros e Deus não aceita adoração impura. Em Cristo ele nos vê santificados e purificados, lavados pelo sangue de Cristo. E então, chegamos àquilo que eu mencionei anteriormente, do capítulo 4 de João, quando Cristo fala sobre como deveria ser a adoração, o culto, como que nós devemos buscar. Se vamos nos voltar e vamos buscar, então como deve ser essa adoração? Eu quero ler para você, João 4, 23 e 24 diz, Jesus dizendo para a mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja o quanto é enfatizado aqui. Você não deve adorar de maneira mecânica, fria, automática. Você deve adorar a Deus como um verdadeiro adorador. E adoração envolve mente, coração, o seu ser integral. Por isso você levanta, senta, você
muitas vezes se ajoelha, você fecha o olho, você move o seu corpo em prol da sua adoração. Mas o culto também não é irracional, nós não ficamos aqui falando todo mundo ao mesmo tempo, gritando, fazendo barulho. Não, ele é racional, ele envolve a mente, a inteligência, porque Deus se revelou de maneira racional, inteligente, pela palavra. E o culto também envolve emoção, porque você não pode entender e não sentir. Lembra da benignidade e bondade? O que adianta sentir e não fazer? Nós fazemos, nós entendemos, nós sentimos. E é assim que em Cristo nós podemos adorar, buscar a Deus. Essa adoração, ela é verdadeira, e o texto continua, que nós faremos isso tremendo. E aqui tremendo, em que sentido? Com frio? Não, temor e tremor. Estaremos tão íntimos de Deus, temos acesso, você pode orar a Deus deitado na sua cama, você tem acesso irrestrito a Deus, mas isso não deve ser feito de maneira descomprometida, é com temor e tremor, porque Ele ainda é Deus, o Criador, o poderoso, o Santo. Portanto, Cristo diz, vocês são amigos, vocês podem chamar Deus de paizinho, de Abba Pai, mas isso não quer dizer que há uma relação desrespeitosa. Ele ainda é o santo e tremendo Deus, e nós precisamos então ter essa relação de temor, que não é medo, é respeito, profunda reverência, e tremor, sim, porque estamos nos relacionando com o santo Deus. E isso, irmãos, eu preciso enfatizar de novo sobre o culto. Deus convocou esse culto, Ele estabelece tudo o que fazemos aqui. Como é que você se aproxima de Deus? E Ele garante, como o reverendo José Maria enfatiza diversas vezes, Deus está aqui, e nós sabemos disso. Como é que você se aproxima da presença santa do Criador de todas as coisas? Eu fui criado num contexto presbiteriano, onde meu pai era muito conservador e exigente com uma série de coisas que, enfim, nem todas eram orientadas biblicamente, muitas eram costumes, práticas. Eu jamais poderia entrar na igreja de boné. Eu jamais poderia mastigar um chiclete durante o culto. Eu jamais poderia fazer um risco na minha Bíblia. Eram coisas dele, da criação, mas é porque ele queria que eu entendesse esse aspecto. Como é que você chega no culto? Imagina se eu, adolescente, sentasse no banco e colocasse o pé no banco da frente. Eu ia levar um tapão ali, no culto. Não pode. É nesse sentido de respeito e reverência, não é medo. E também não é mecânico. Não faz isso, não faz aquilo. É uma relação com o ser. Que dizer que ele é superior é pouco ainda. É incomparável, é incapaz, nós somos incapazes de entender a superioridade de Deus. Você não se aproxima de um político de gigantesca importância de maneira desrespeitosa, vulgar, descomprometida. Como que você se aproxima no culto de maneira descomprometida, sem a devida preparação, dedicação e respeito? Em Cristo nós voltamos, nós adoramos, mas com santo temor e tremor. E então somos aproximados, é a outra palavra que ele usa aí. Aproximarão do Senhor e da sua bondade. Aqui é a consumação da restauração prometida. Como eu mencionei domingo passado, para Israel haveria uma restauração, em certo sentido, começou ali em Esdras, Neemias, mas ainda com muitas falhas, porque havia muita idolatria e prostituição ainda, mas na vinda de Cristo, então, mudaria-se completamente essa aproximação. Então, Cristo, ele cumpre aquilo que Israel, a noiva adúltera, nunca conseguiu cumprir. Então, Cristo vem e ele faz o que a noiva não consegue fazer. Então, agora o compromisso é de Cristo preparar a noiva. Então, Deus para de olhar para Israel e começa a olhar para Cristo. Por isso, eu digo que nós somos ousados para orar diretamente a Deus, porque oramos em nome de Jesus. Então, essa aproximação em Cristo, ela atinge uma nova dimensão. Até a morte de Cristo e ressurreição, havia um véu. Só o sacerdote te representava para Deus. O véu é rasgado, você entra no Santo dos Santos. Em nome de Jesus, é claro. Então, há uma aproximação.
E nessa aproximação, você experimenta o que ele diz, a aproximação do Senhor e da sua bondade. Lembra do que eu falei sobre bondade? Não é mero sentimento bom para com você, são atos bondosos que Deus exerce para com você, inclusive na sua santificação. Então se aproxime do Senhor. Se você tem sofrido ainda a disciplina, se você está nesse período de espera, se você está sem, sua vida está sem o governo real de Deus, se você está sem uma adoração devida, se você está passando por todo esse processo, entenda, você precisa se aproximar do Senhor, se relacionar verdadeiramente com o Senhor. E então você experimentará, na medida da sabedoria de Deus, o exercício da bondade dele sobre a sua vida. Eu sei que todo mundo quer isso, mas o texto deixou claro, Deus é soberano, mas você tem a sua responsabilidade. Gomer tinha responsabilidade diante de Oséias, Israel tinha responsabilidade diante de Deus, eu e você temos responsabilidade diante do Senhor, que nos ama de uma maneira tão grandiosa. Nós precisamos responder a esse amor. Vamos encerrar por aqui, meus irmãos, e nós cantamos respondendo ao Senhor e encerramos o nosso culto. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tão grande amor, obrigado porque o Senhor nos dá entendimento claro, racional, sobre tão grande e profundo e verdadeiro amor. Mas além de nos dar inteligência e revelação escrita, inteligente, o Senhor nos permite experimentar, sentir, nos emocionar sobre tão grande amor. Ajuda-nos, ó Pai, a nesse entendimento e sentimento responder a esse amor, não como Gomer, voltando ao adultério, ou como Israel, voltando à idolatria. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer nesse processo de santificação, para que nós te respondamos como uma noiva que ama o seu noivo, como uma igreja que ama o seu Senhor. E então se prepara, se purifica, se guarda e vive em prol do grande dia, o dia do matrimônio, o dia da volta de Cristo, para que nós então possamos usufruir da relação mais íntima com o Senhor por toda a eternidade. Até que isso aconteça, ó Pai, tem misericórdia de nós, exerce esse amor continuamente e chama-nos a nos aproximar de Ti, domingo a domingo, semana a semana, nesse lugar. É o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém.